Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa terça-feira, dia 6 de setembro, damos graças por tudo o que se passa nessa visita dos nossos fundadores ao Canadá. Alegria ontem por esse primeiro canadense homem que faz o seu primeiro engajamento como discípulo da comunidade Sementes do Verbo e também pelos votos temporários da nossa irmã Ana Sofia. Então, toda a alegria do que os nossos fundadores têm visto, tocado do carisma, das graças derramadas nessas duas fraternidades do Canadá. E também alegria por esse envio dos nossos irmãos aqui para a Casa São João da Cruz, no coração da cidade. É muito bonita essa casa porque a vista é a vista da catedral, dos grandes imóveis, dos grandes arranha-céus do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo desse fervilhar de vida humana que precisa tanto da palavra de Deus. Essa fraternidade está entre o grande Carmelo, o primeiro Carmelo do Brasil, o coração de Teresa d'Ávila, e as missionárias da caridade. Justamente ontem nessa festa de Madre Teresa de Calcutá enviávamos esses nossos irmãos para justamente ajudarem as nossas irmãs, elas com alimento físico, cuidando do corpo, dando alimento, dando banho, cuidando dos mais pobres dos pobres e nós dando a palavra de Deus, pregando retiros. Tão bonito tem sido essa experiência também com os nossos irmãos da comunidade Maranatá. Agora, esses dias, o grupo feminino com a fundadora também fazendo esse retiro na nossa casa de Bangu. É tão bonito ver como a palavra de Deus é capaz de salvar, de curar, de libertar, verdadeiramente de recriar as nossas vidas. Não há ferida nenhuma que não possa ser curada. E hoje, o número 291 do nosso livro de vida vai dizer: vai encontrar a sós o teu irmão a sós. Mateus 18, 15 a 17, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que de toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à comunidade. A primeira etapa é constatar um pecado e talvez um pecado que não é cometido pela primeira vez. Ir encontrar o meu irmão para falar-lhe a sós. Meu Deus, quem sou eu para fazer isso? Seria orgulho da minha parte, pois eu sei que eu sou bem pior. Muitas vezes a primeira etapa para por aí e desistimos por falta de coragem. Na melhor das hipóteses, vou rezar por esse irmão. Confundimos então denúncia com proteção. Justamente porque eu sou o guardião do meu irmão é que devo ter essa atitude, para não enterrá-lo, o que seria pior, mas para estender-lhe uma mão que o socorre. Sim, é preciso primeiro começar pela oração, rezando uma vez, várias vezes, para ir finalmente encontrar o irmão. Mas não é bom mandar recado por alguém, inclusive pelo pastor, enquanto guardião. Tão bonito percebermos justamente essa regra do Evangelho. Quando vemos alguém pecar, primeiro devemos falar-lhe a sós. E aqui o nosso livro de vida vai nos lembrar que muitas vezes faltamos de coragem, muitas vezes enterramos vivos os nossos irmãos por falta desta coragem da correção fraterna. Ir a sós, falar-lhe, não confundir amor com denúncia. Não é para denunciar que nós devemos corrigir, mas é justamente por amor. É um ato de amor, é um ato de caridade. Se essa pessoa então não nos escuta, claro, vai buscar um ancião para poder ajudá-lo nessa iluminação até que ele se converta. E caso ele não se converta com esse irmão, então vai buscar alguém de mais responsável. Essa lei do Evangelho exige para cada um de nós uma grande maturidade, um grande desejo de amar verdadeiramente os nossos irmãos e de não confundir misericórdia com conivência com o erro. Não devemos ser coniventes com o erro e quando vemos alguém errar, mesmo se nós poderíamos cometer o mesmo erro ou poderíamos até cometer erros piores, devemos ser firmes nessa graça de não temer fazer guerra às almas, mas justamente para que a graça de Deus seja vencedora. 1 Coríntios 6, 1 a 11, quando alguém de vós tem rixa com outro, como ousa levá-lo aos injustos para ser julgada e não aos santos? Então, não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, serias indignos de proferir julgamentos de menor importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais, então, as coisas da vida cotidiana.
Quando, pois, tendes processos desta vida para ser julgados, constituís como juiz aqueles que a igreja despreza. Digo isto para a confusão vossa. Não se encontra entre vós alguém suficientemente sábio para poder julgar entre os seus irmãos? No entanto, acontece que um irmão entra em litígio contra o seu irmão, e isto diante de infiéis. De qualquer modo, já é para vós uma falta a existência de litígios entre vós. Por que não preferis antes padecer uma injustiça? Por que não vos deixeis antes defraudar? Entretanto, ao contrário, sois vós que cometeis injustiça e defraudais, e isto contra os vossos irmãos. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os impúdicos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Eis o que vós fostes, ao menos alguns. Mas vós vos lavastes, não fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tão forte essa palavra de 1 Coríntios 6, quer dizer que Paulo nos exorta a não ter litígios entre nós, e no caso dos litígios, é entre santos que devemos resolver. Não delegar isso para que pagãos possam decidir entre os nossos litígios, mas ao contrário, termos essa coragem justamente de confrontar para resolver. Um conflito é sempre uma solução inspirada, é sempre a ocasião de uma solução inspirada para encontrarmos uma nova comunhão, uma nova unidade, uma nova responsabilidade face ao protagonismo de sermos construtores de uma comunidade, de uma família, de uma igreja unida. Então, os conflitos podem existir, apesar de que a palavra nos exorta a não termos rixas, a não brigarmos uns com os outros, mas se isso acontecer, tenhamos a coragem de nós mesmos resolvermos entre irmãos e não denunciarmos, não deixarmos que outros que não têm esse auxílio do Espírito Santo sejam chamados para pôr ordem no meio de nós. Salmo 149, Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel com aquele que o fez, os filhos de Sião festejem o seu rei. Louvem seu nome com danças, toquem para ele cítara e tambor. Sim, pois o Senhor gosta do seu povo e adorna os povos com salvação. Que os fiéis exultem de glória e do seu lugar cantem com júbilo, com exaltações a Deus na garganta. É uma honra para todos os seus fiéis. Devemos fazer essa experiência muitas vezes, que Deus é um Deus que nos ensina a amar e que para isso tem que nos salvar tantas e tantas vezes. Ninguém de nós pode dizer que já sabe amar, ninguém de nós pode dizer que é capaz de fazer a unidade sempre, em todo o tempo e com todas as pessoas. Precisamos de ser salvos e por isso devemos cantar de alegria, exultar de alegria, de começar o dia com um desejo de grande louvor a Deus, porque somos salvos inúmeras vezes ao longo de um dia. Que o Senhor hoje possa ser esse Deus Salvador que nos ensina a recomeçar, que nos ensina a amar sempre. Lucas 6, 12 a 19 é o Evangelho de hoje. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os seus discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou um traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e uma imensa multidão de pessoas de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral do Tiro e de Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Bonito perceber que a vida contemplativa em Jesus tem a primazia. Ele passa a noite em oração com seu Pai para pedir conselho. Ele se deixa ensinar, ele se deixa inspirar, ele se deixa guiar pelo Pai. E durante o dia, o que é que ele faz? Ele ensina, ele cura, ele liberta.
E olha que bonita essa palavra que diz: dele saiu uma força com o poder de curar a todos. Essa é a força da Trindade, essa é a força do Espírito Santo, essa é a força do amor que tem a capacidade de nos curar a todos. Hoje, dos sermões de São Bernardo Abade, escutemos essa palavra tão forte. Entremos em nossos corações onde Cristo habita, comportando-nos com justiça e prudência, de tal forma que não ponhamos em nós mesmos a confiança, nem nos apoiemos em tão frágil proteção. Ponhamos a nossa confiança em Deus, ponhamos a nossa confiança na proteção do seu amor, na escola da sua unidade, na escola do seu coração. E ponhamos todo o nosso desejo de servi-lo e de aprendê-lo a amar, amando os nossos irmãos.